Meu nome é Olivia, e desde muito cedo aprendi que algumas pessoas nascem para serem vistas, enquanto outras nascem para carregar o mundo silenciosamente nas costas. Eu cresci dentro de uma casa onde tudo parecia ter um brilho especial quando vinha de Carla, minha irmã mais nova, enquanto qualquer coisa feita por mim era tratada como obrigação. Ainda me lembro das manhãs em que eu acordava antes de todos, colocava o uniforme apertado de enfermeira e saía de casa com o rosto ainda marcado pelo travesseiro, ouvindo minha mãe dizer: "A gente volta a dormir, fecha a porta devagar." Era sempre assim. Nada de "bom dia", nada de "vai com Deus." Só tarefas, só demandas, só uma cobrança silenciosa de que eu deveria ser forte, forte o suficiente para não precisar de carinho, de reconhecimento ou de qualquer gesto mínimo de afeto. O hospital sempre foi meu refúgio. É curioso como um lugar cheio de dor, de gritos, de urgências e de medo conseguia ser mais acolhedor para mim do que a casa onde eu cresci. Lá, as pessoas me chamavam pelo nome, olhavam nos meus olhos e confiavam em mim. Eu segurava mãos trêmulas, limpava lágrimas de estranhos, fazia curativos enquanto dizia: "Calma, vai ficar tudo bem." E, de alguma forma, aquelas palavras que eu dedicava aos outros eram as mesmas que Deus sussurrava ao meu coração todos os dias. Ele sabia que eu chegava em casa exausta, drenada, e ainda assim precisava sorrir e responder a perguntas como: "Você passou no mercado? Comprou o que pedi?" Era como se eu fosse a empregada da família, a filha designada a carregar tudo enquanto Carla aproveitava a vida como se fosse herdeira de um império. Carla sempre teve esse tipo de presença que faz com que todos se dobrem para ela. Não sei se era o jeito meigo ou o olhar ensaiado, mas meus pais tratavam cada capricho dela como prioridade absoluta. Quando ela queria algo, minha mãe dizia: "A Olivia resolve." Quando ela errava, meu pai afirmava: "Ela é muito sensível, tenha paciência." Já comigo, a sensibilidade era tratada como fraqueza, e qualquer sinal de cansaço da minha parte era respondido com frases do tipo: "Para de drama, você aguenta." E eu aguentava. Aguentei por anos, carregando dentro de mim uma mistura amarga de amor, lealdade, frustração e uma saudade profunda de algo que eu nunca tive, um lar que realmente me abraçasse. Às vezes, eu chegava do trabalho com as pernas pesando como chumbo, os olhos ardendo de sono e o coração pedindo descanso. Abriam-se as portas e eu encontrava Carla deitada no sofá, rindo de algum vídeo no celular. Ela me olhava rapidamente e dizia: "Faz um favor para mim? Preciso de dinheiro para ajustar meu cabelo amanhã." Meu pai nem levantava os olhos da televisão quando ordenava: "Ajudar a família é obrigação, Olivia." E eu respirava fundo, porque sabia que se dissesse não, viria outra discussão, outro sermão, outra chuva de culpa sobre mim. Então eu entregava o cartão, a chave do carro, a atenção, o tempo, tudo. Era como se minha existência inteira tivesse sido moldada em função das necessidades deles. Mas nem por isso eu deixava de amar. Deus é testemunha do quanto eu tentei manter aquela casa unida, do quanto orei dizendo: "Senhor, dá-me paciência para honrar meus pais mesmo quando dói." E Ele dava. Dava força quando eu achava que ia desmoronar. Dava calma quando eu queria gritar. Dava sabedoria quando eu precisava sorrir em vez de chorar. Mesmo assim, havia noites em que eu me trancava no banheiro depois que todos dormiam, olhava para o espelho e sussurrava para mim mesma: "Por que não é suficiente? Porque nada do que eu faço é suficiente." E o silêncio era a única resposta que vinha da casa. Certo dia, depois de um plantão de 12 horas, cheguei e encontrei uma lista de recados pregada na geladeira, escrita pela minha mãe. Coisas como: passar no mercado, lavar as roupas que Carla deixou no banheiro, colocar gasolina no carro, pagar a conta de luz. Nenhum obrigada. Nenhum como você está. Só tarefas, como se minha vida existisse exclusivamente para manter a delas funcionando. E eu, cansada, larguei minha bolsa no chão e perguntei: "Vocês podem ao menos avisar quando usarem meu carro?" Meu pai virou a cabeça, irritado, e respondeu: "Se está ruim para você, arrume outra casa." Não havia discussão. Nunca havia. Porque, no fundo, eles sabiam que eu ficaria. Sempre ficava.
Sempre me dobrava. Sempre colocava a família acima de mim mesma, mesmo quando isso me esmagava. Naquela noite, deitei na cama sem forças, mas meu coração estava inquieto. Uma sensação diferente correu pelo meu peito, como se Deus estivesse mexendo algo dentro de mim, preparando meu espírito para enxergar o que eu negava há anos. Eu não sabia o que estava por vir. Não fazia ideia de que o jantar de ação de graças se aproximava, trazendo consigo uma tempestade que iria virar minha vida de cabeça para baixo. Mas uma coisa eu já sentia: algo dentro de mim estava mudando. Algo silencioso, profundo e inevitável. E, pela primeira vez em muito tempo, antes de dormir, eu sussurrei: Senhor, mostra o meu caminho. E sem saber, naquela oração simples, eu já estava dando meu primeiro passo para longe da invisibilidade que me acompanhava desde a infância. Eu sempre soube que meus pais tinham uma inclinação maior por Carla, mas nas últimas semanas parecia que esse favoritismo tinha criado raízes novas, mais profundas, quase agressivas. Era como se tudo girasse em torno dela, como se cada movimento na casa fosse uma extensão dos desejos dela, como se eu fosse apenas o pano de fundo necessário para manter o espetáculo funcionando. E quanto mais eu observava, mais percebia que aquilo não era apenas descuido, era escolha. Eles escolhiam vê-la. Escolhiam ouvi-la. Escolhiam protegê-la. E eu? Eu era responsável por dar suporte à vida confortável dela, e deles, sem jamais ser incluída no mesmo quarto de afeto. Numa tarde de sábado, eu tinha acabado de chegar do hospital, ainda cansada do turno longo, quando ouvi risadas vindas da sala. O cheiro de perfume caro denunciava que Carla estava aprontando alguma novidade. Entrei devagar, tentando não parecer irritada, e encontrei meus pais sentados no sofá, encantados enquanto Carla exibia um vestido novo, rodopiando como se estivesse num palco. Ela me viu e abriu um sorriso triunfante. Olha só, Livi, comprei para usar no jantar da empresa do Marcos. É lindo, né? Eu ainda nem tinha tirado os sapatos, mas antes que eu respondesse, minha mãe completou: a Carla merece. Ela vive tantas emoções, não é como você, que só vive trabalhando. A frase caiu como um peso no meu peito. Eu abri a boca para falar algo, mas meu pai atravessou, e vê se não estraga o clima. A gente quer um dia tranquilo. Eu queria rir. Tranquilo para quem? Porque para mim, nada ali era tranquilo. Aquela casa parecia cada vez mais uma caixa de vidro onde eu olhava tudo acontecer, mas ninguém olhava de volta para mim. Porém, decidi ficar em silêncio. Não porque concordava, mas porque eu já tinha aprendido que qualquer palavra minha seria vista como ofensa. E ali, naquela sala iluminada pelo sol do fim da tarde, longe do hospital onde eu tinha importância, eu fui lembrada mais uma vez de que na minha própria família eu era dispensável. No dia seguinte, aceitei o convite de um casal de colegas para tomar um café. Eu precisava respirar outro ar, ouvir outras vozes, sentir por alguns minutos que eu existia além das responsabilidades impostas pela minha família. Sentamos numa cafeteria pequena e aconchegante, e enquanto mexia meu café, ouvi uma mensagem chegando no celular. Era Carla: preciso que transfira R$ 300. Agora. Sem explicação. Sem, por favor. Sem nada. Apenas exigência. Eu suspirei fundo, tentando não demonstrar o incômodo diante dos meus colegas, mas um deles percebeu. Você parece cansada, disse ele. Eu apenas respondi: é só família. E, no fundo, aquela palavra soou amarga na minha boca. Porque o que deveria ser sinônimo de descanso e apoio tinha se tornado peso. Quando voltei para casa, encontrei Carla sentada na mesa, pintando as unhas como se nada tivesse acontecido. Meu pai lia o jornal e minha mãe falava ao telefone, rindo alto. Eu coloquei a bolsa no chão e perguntei: você recebeu a transferência? Carla levantou os olhos lentamente e respondeu: recebi. Ainda bem. Achei que você fosse enrolar. Minha mãe desligou o telefone e entrou na conversa sem nem saber do que se tratava. A sua irmã precisa de você, Olivia. Ela está passando por tanta coisa. Tanta coisa. Sempre tantas coisas.
E eu? Quando eu estava passando por alguma coisa, tudo que eu recebia era silêncio. Meu pai então completou: você é forte. A Carla não tem seu preparo emocional. Não faça corpo mole. E ali estava a frase que resumiu minha vida inteira: eu era forte, então eles podiam me sobrecarregar sem culpa. A força que Deus me deu para enfrentar a vida virou justificativa para que eles tirassem de mim qualquer direito ao descanso, ao cuidado, ao carinho. E eu sentia isso corroendo os cantos da minha alma. Mais tarde, naquela noite, eu estava dobrando roupas no meu quarto quando ouvi Carla reclamar alto na sala: a Olivia não entende como é difícil para mim. Ela não sabe lidar com nada emocional. Eu fechei os olhos, respirando fundo, e deixei aquela frase entrar devagar, como quem enfrenta uma ferida antiga. Eles não tinham ideia de quantas vezes eu chorei sozinha, de quantas noites pedi a Deus que tirasse a sensação de invisibilidade, de quantas vezes meu coração vacilou. Mas para minha família, sensibilidade não combinava com minha função dentro da casa: carregar. Deitei na cama exausta, e antes de dormir, fiz uma oração sincera: Senhor, se o Senhor vê o que eu vivo, me mostra. Não me deixa anestesiada. Não me deixa aceitar o que não vem do Senhor. E pela primeira vez, senti algo novo. Não era apenas conforto. Era um tipo de alerta silencioso, como se algo estivesse sendo alinhado para sair do lugar. Eu só não sabia que esse algo era eu. E que a mudança estava muito mais próxima do que eu imaginava. Na manhã em que tudo começou a mudar, eu acordei com uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Não era medo e também não era ansiedade, era uma espécie de expectativa silenciosa, quase como se Deus estivesse me chamando para prestar atenção. Vesti meu uniforme ainda quente e saí cedo, tentando ignorar o cansaço acumulado que já fazia parte do meu corpo como uma segunda pele. Ao chegar no hospital, fui recebida pelo som de passos apressados, máquinas apitando e vozes tensas no corredor. Era o caos normal de todos os dias, mas naquele momento, algo dentro de mim parecia mais atento, mais sensível, como se meu espírito estivesse esperando por um sinal. No meio do turno, a supervisora me chamou na sala dela. O coração acelerou de imediato, porque geralmente só sou chamada lá quando alguém elogia meu trabalho ou quando algo deu errado. Assim que entrei, ela sorriu, um sorriso aberto, cheio de orgulho, do tipo que eu nunca recebia da minha própria família. Olivia, senta um pouquinho. Preciso conversar com você. Sentei devagar, tentando entender para onde aquela conversa iria. Ela se inclinou para a frente e continuou: você sabe que é uma das melhores profissionais que temos aqui. Sua dedicação, seu cuidado, sua postura, tudo isso faz diferença. Eu quase não sabia onde colocar as mãos. Era tão raro ser reconhecida que aquela simples frase já parecia grande demais para mim. Antes que eu pudesse responder, ela abriu uma pasta e colocou sobre a mesa. A gente está abrindo um novo projeto de saúde comunitária. Um programa grande, importante, que vai impactar muita gente. E queremos você como coordenadora. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido por um momento. Eu? Perguntei. Ela sorriu ainda mais. Sim. Você. E tem mais, o salário é muito superior ao seu atual. E, honestamente, você merece. Aquela palavra, merece, quase me fez chorar ali mesmo. Era tão raro ouvi-la direcionada a mim que parecia até proibida. Saí da sala com o papel da proposta nas mãos e uma mistura de euforia e medo me atravessando como um raio. Enquanto caminhava pelo corredor, pensei em como meus pais reagiriam. Eu já conseguia ouvir a voz deles ecoando na minha cabeça: não faça drama. Só continue ajudando. A família precisa de você. E, do outro lado desse pensamento, surgia algo mais suave, mais profundo, como se Deus estivesse sussurrando: eu estou te levantando. Ninguém pode fechar o que eu abri. No final do turno, fui para o vestiário e sentei um pouco para respirar. O silêncio ali dentro parecia mais pesado do que nunca. Fechei os olhos e fiz uma oração curta, mas sincera: Senhor, se isso vem do Senhor, confirma no meu coração. No mesmo instante,
uma paz tão grande se espalhou por dentro de mim que eu soube. Deus estava se movendo. E Ele não me colocaria numa porta dessa se fosse para eu continuar vivendo como prisioneira dentro de casa. Quando cheguei em casa para contar a novidade, encontrei meus pais na sala e Carla deitada no sofá como sempre. Eu estava tão cheia de alegria que quase esqueci quem eu era dentro daquele ambiente. Aconteceu uma coisa boa hoje, anunciei. Minha mãe ergueu os olhos apenas por educação. Meu pai nem se mexeu. Carla rolou os olhos como se estivesse prestes a ouvir uma bobagem qualquer. Mesmo assim, continuei, fui convidada para coordenar um projeto no hospital. Uma promoção. Um salário bem maior. É uma grande oportunidade. Esperei alguns segundos por alguma reação humana, algum sorriso, algum interesse. Mas o que veio foi outra coisa. Minha mãe cruzou os braços e disse: "E você vai ter tempo pra gente como? Já vive ocupada." Carla riu pelo nariz e comentou: "Nossa, nem parece que é tão importante assim. Você já trabalha demais, Olivia." "Não exagera." Meu pai, sem olhar para mim, perguntou: "Isso vai atrapalhar suas obrigações em casa?" A palavra obrigações caiu sobre mim como um soco. Eu tentei respirar fundo antes de responder. "Eu só queria que vocês ficassem felizes por mim." Meu pai finalmente levantou os olhos do jornal. "A gente só quer o melhor para a família. Se isso aí não atrapalhar, tudo bem." Não havia orgulho. Não havia alegria. Não havia nem mesmo respeito. Havia apenas aquela expectativa pesada, sufocante, que dizia que meu destino era servir o conforto deles. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza pela promoção. Eram lágrimas pela constatação dura e inevitável: minha família nunca ficaria feliz pelo meu crescimento porque, para eles, eu era útil demais exatamente onde estava. Se eu crescesse, se eu subisse, se eu conquistasse, eles perderiam a mão que sustentava tudo. Sentei na cama, abracei o papel da proposta e falei baixinho: "Senhor, eu aceito a porta que o Senhor abriu. Eu vou obedecer ao que o Senhor está fazendo, e não ao medo que tentam colocar dentro de mim." E, naquele momento, dentro do meu quarto silencioso, eu senti o Espírito de Deus fortalecendo partes em mim que tinham sido esmagadas por anos. Eu só não imaginava que essa promoção seria o início da ruptura que mudaria tudo na minha vida. E que, antes desse capítulo terminar, o mundo ao meu redor começaria a se mover de um jeito que eu jamais poderia prever. Nos dias que antecederam o jantar de ação de graças, eu comecei a perceber com mais clareza algo que talvez sempre estivesse ali, mas que eu ignorava para sobreviver. Minha família não apenas se acostumou com o meu sacrifício, eles contavam com ele como se fosse um direito garantido. Era como se eu tivesse um contrato invisível com aquela casa, um contrato que eu nunca assinei, mas que todo mundo dizia que eu devia cumprir. E, quanto mais eu tentava enxergar minha vida com a luz dessa nova porta que Deus tinha aberto, mais aquele ambiente se tornava tóxico, sufocante, quase cruel. Certo dia, cheguei do hospital exausta e fui chamada na cozinha. Minha mãe estava organizando uma lista enorme presa com um ímã na geladeira. Ela virou para mim e disse: "O jantar desse ano vai ser maior." A família toda confirmou presença. "Você vai precisar preparar mais coisas." Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquela frase. Não havia nenhuma pergunta, nenhuma consideração sobre minha agenda no hospital, nenhum cuidado. Era só mais uma ordem. Resolvi perguntar: "E a Carla? Ela vai ajudar em quê?" Minha mãe suspirou como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. "A Carla está ocupada demais, Olivia. Você sabe que ela não tem seu ritmo. Além disso, ela fica muito estressada com essas coisas." Eu me apoiei no balcão para não deixar transparecer a irritação. "E eu não fico estressada?" perguntei. Ela me olhou como se eu estivesse exagerando. "Você aguenta. Você sempre aguentou." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça pelo resto do dia. "Você aguenta." Virou justificativa para tudo.
Se eu estava cansada, eu aguentava. Se eu estava sobrecarregada, eu aguentava. Se eu precisava de ajuda, eu deveria aguentar. Minha força, que sempre considerei uma bênção, foi transformada por eles em uma algema. Com o passar dos dias, a lista de tarefas aumentava. Comprar bebidas. Organizar a mesa. Buscar as encomendas. Ajustar a decoração. Limpar o quintal. Pagar quase todas as despesas do jantar porque, segundo meu pai, Carla não tem condições agora. Cada nova tarefa vinha acompanhada daquele peso frio que atravessava meu estômago, a sensação de que estavam me empurrando para um buraco onde eu nunca teria voz. A gota que quase transbordou o copo aconteceu numa tarde, quando voltei do trabalho com a cabeça latejando. Eu tinha prometido a mim mesma que almoçaria tranquila antes de iniciar qualquer coisa do jantar. Mas, ao entrar, encontrei Carla sentada à mesa, com uma pilha de caixas espalhadas. Ela levantou a cabeça e disse: "Ah, que bom que chegou. Preciso que você monte isso tudo. É para a decoração do jantar." Eram centros de mesa caros, cheios de detalhes, o tipo de coisa que levaria horas para montar. Suspirei e perguntei: "E por que você não faz?" Ela ergueu uma sobrancelha, ofendida. "Porque eu tenho compromisso à noite. Você sabe que eu não posso me estressar com essas coisas." Eu fechei os olhos por um segundo, tentando buscar dentro de mim qualquer resquício de paciência, mas tudo estava se esgotando. Eu comecei a montar as peças sem dizer nada, sentindo meus dedos tremerem levemente. Cada dobradura, cada laço, cada detalhe parecia me corroer por dentro. E, enquanto eu trabalhava, Carla desfilava pela casa mostrando seus novos acessórios para o jantar. "Esse colar é perfeito para mim", dizia. Depois completava: "Tomara que você esteja bem vestida, viu, Olivia? Não quero que você pareça desleixada na frente da família." Aquelas palavras tinham veneno suficiente para me ferir, mas eu engoli seco, como sempre. Naquela noite, deitada na cama, eu senti algo diferente. Não era tristeza. Não era cansaço. Era revolta. Não aquela revolta barulhenta, de quem grita e briga. Era a revolta silenciosa de quem finalmente percebe que foi explorada por tanto tempo que já não consegue mais fingir. Fechei os olhos e falei baixinho: "Senhor, eu sei que isso não vem do Senhor. Me mostra o que fazer. Me mostra o momento certo." E, de repente, uma paz tomou meu peito. Não uma paz de quem aceita, mas uma paz de quem está prestes a mudar de direção. No dia seguinte, acordei com uma certeza queimando dentro de mim: algo estava prestes a acontecer. Algo grande. Algo que iria romper aquela dinâmica injusta que me aprisionava há anos. Eu ainda não sabia o que, mas sentia, com cada fibra do meu corpo, que Deus estava preparando o cenário. Eu só não imaginava que tudo explodiria no jantar de ação de graças. E que a frase que mudaria minha vida por completo já estava sendo ensaiada pela minha família há muito tempo. O dia do jantar de ação de graças chegou com um peso diferente no ar, como se cada minuto carregasse um aviso silencioso de que algo estava prestes a romper. Acordei cedo, não porque queria, mas porque minha mente estava inquieta demais para descansar. Enquanto caminhava pela casa, eu sentia um frio no estômago, uma mistura de desgaste acumulado e uma coragem estranha que parecia crescer dentro de mim. Era como se Deus estivesse firmando meus passos antes que eu percebesse que estava prestes a atravessar um limite invisível. Passei a manhã organizando tudo, arrumando a mesa, finalizando pratos, conferindo detalhes, acendendo velas. Cada vez que eu tentava focar apenas na tarefa, algo dentro de mim gritava que aquele seria o último jantar daquele jeito. Carla apareceu algumas vezes na cozinha apenas para reclamar do vestido, do cabelo, da maquiagem que não estava como ela queria. A cada irritação dela, minha mãe surgia defendendo: "A Carla está nervosa, Olivia. Você precisa ter paciência." Eu olhava para as mãos ocupadas, enfiadas na massa, mexendo panelas, ajeitando travessas, e me perguntava quando alguém pediria paciência por mim. Quando os convidados começaram a chegar, a casa se encheu de barulho, risadas, perfumes caros e comentários sobre coisas triviais.
Eu cumprimentei alguns tios e primos com um sorriso ensaiado, aquele sorriso de quem está tão acostumada a esconder o que sente que já faz isso sem pensar. Carla desceu as escadas radiante, recebendo elogios como se fosse a estrela incontestável da noite. Meu pai, orgulhoso, abraçou cada convidado dizendo: "A Carla escolheu tudo, ela tem bom gosto." A frase entrou nos meus ouvidos como um tapa. Era mentira. Eu tinha feito tudo. Cada detalhe. Cada gasto. Cada parte da montagem. Mas ali, na frente da família, eu era invisível mais uma vez. Durante o jantar, a mesa estava repleta de comida, mas eu quase não sentia o sabor de nada. Minha cabeça rodava, minha respiração parecia pesada, e meu coração batia forte demais para quem estava apenas sentada à mesa. Carla falava sem parar sobre seus planos, sobre como a vida tem sido difícil, e meus pais balançavam a cabeça como se ela fosse uma mártir injustiçada pela vida. Em determinada hora, um tio comentou comigo: "Você deve estar orgulhosa da sua irmã, né? Ela é tão cheia de energia." Eu apenas respondi com um sorriso curto, porque se eu abrisse a boca de verdade, ninguém estaria preparado para ouvir o que eu realmente queria dizer. Foi então que meu pai bateu o garfo no prato para chamar atenção. O barulho ecoou pela mesa inteira. Ele levantou levemente o queixo, num gesto quase teatral, e disse: "A gente quer aproveitar esse momento de união para dizer uma coisa importante." Meu estômago se contorceu, como se meu corpo soubesse antes da minha mente o que viria a seguir. Minha mãe assentiu, segurando a mão de Carla como se fosse reforçar um pacto. Então veio a frase. A frase que quebrou tudo dentro de mim de uma vez só. Seu dever é trabalhar enquanto sua irmã aproveita a vida. Simples assim. Se você tiver algum problema, a porta está ali. Eu juro que, por alguns segundos, o mundo ficou mudo. Eu só via os lábios dele se mexendo. Todo o resto sumiu, os convidados, o barulho, a música baixinha tocando ao fundo. Era como se Deus tivesse colocado a mão no tempo e apertado o botão de pausa para que eu entendesse, de forma clara e incontestável, quem eles realmente eram para mim. Não era só falta de reconhecimento. Não era só favoritismo. Era desrespeito. Descanso era luxo de Carla. Trabalho era obrigação minha. E qualquer sofrimento meu era descartável. Senti uma força subir pelo meu peito, uma força que eu não reconhecia, mas que parecia vir do alto. Minha respiração se estabilizou, meu corpo se acalmou, e de repente eu não estava mais tremendo. Era como se Deus estivesse me dizendo: "É agora. Se levanta." Eu coloquei o garfo sobre a mesa devagar, levantei meu olhar e falei com uma calma que surpreendeu até a mim mesma: "Tudo bem. Eu vou embora. E vocês podem começar a pagar suas próprias contas." Simples assim. O silêncio foi imediato. Carla empalideceu, minha mãe arregalou os olhos, e meu pai franziu a testa como se eu estivesse falando outra língua. Alguns convidados prenderam a respiração, outros olharam para seus pratos fingindo não ter ouvido nada. Mas eu ouvi minha própria voz ecoando dentro de mim como um trovão. E aquele trovão derrubou as paredes que eu tinha carregado a vida inteira. Eu me levantei, empurrei a cadeira para trás e andei até meu quarto, sem pressa, sem medo, sem culpa. Peguei minha bolsa, minha chave, e antes de sair, fiz uma última oração silenciosa: "Senhor, me guia. Eu estou indo." E quando fechei a porta atrás de mim, pela primeira vez na vida, eu senti que estava respirando ar de verdade. Não era fuga. Era libertação. Quando saí daquela casa naquela noite, senti o vento frio bater no meu rosto como se estivesse me acordando de um coma emocional que durou anos. Eu caminhei até o carro devagar, com o coração acelerado, mas com a sensação estranha e poderosa de que finalmente estava fazendo algo por mim. Quando liguei o motor, minhas mãos tremiam, mas não de medo, de libertação. Eu dirigia sem olhar para trás, como alguém que finalmente entende que certas prisões só permanecem porque nos ensinaram a temer a chave. Nos dias que se seguiram, a casa dos meus pais tentou entrar em contato. Primeiro ligações curtas, frias, cheias de frases como: "Você exagerou."
Depois mensagens longas, mal formuladas, tentando me culpar por ter abandonado a família. Eu li todas em silêncio, sem responder nenhuma. Eu precisava me ouvir pela primeira vez na vida. Precisava me recolher, respirar, chorar se fosse necessário. Aluguei um pequeno apartamento perto do hospital, com paredes claras e janelas grandes que deixavam o sol entrar sem pedir permissão. Era simples, mas era meu. Cada caixa que eu abria era um lembrete de que agora eu tinha um lar, e não apenas um endereço onde eu servia aos outros. No trabalho, a promoção transformou minha rotina por completo. De repente, eu era respeitada, ouvida, valorizada. Pessoas me chamavam pelo nome com orgulho, e a equipe parecia genuinamente feliz por mim. Quando apresentei meu primeiro projeto, ouvi aplausos que fizeram lágrimas encherem meus olhos, porque eu percebi que era isso que eu sempre quis, ser vista, não por obrigação, mas por mérito. E todas as noites, antes de dormir, eu agradecia a Deus. Obrigada por me tirar de onde eu estava. Obrigada por me levar onde eu nunca imaginei. E ele me respondia no silêncio, fortalecendo partes de mim que tinham sido esmagadas por tanto tempo. Enquanto minha vida subia, a casa dos meus pais começou a ruir. Descobri pelos comentários da família que sem meu dinheiro as coisas ficaram apertadas rapidamente. A conta de luz atrasou, o carro que usavam à vontade ficou sem manutenção, e Carla, pela primeira vez na vida, ouviu a frase que sempre jogaram em mim: se vira. Ela não conseguiu. Seus gastos descontrolados, sua falta de responsabilidade, tudo veio à tona quando não havia mais alguém para amortecer as consequências. Ela tentou arrumar emprego, mas não tinha experiência. Tentou pedir dinheiro para parentes, mas todos sabiam da reputação dela. A vida mostrou a verdade que a família sempre tentou esconder: fragilidade mimada não é sensibilidade, é dependência. Minha mãe, sempre a advogada fiel de Carla, começou a se desesperar quando viu que a filha preferida não conseguia sustentar nenhum compromisso. E, pela primeira vez, ela experimentou um pedacinho do peso que carregou sobre mim durante anos. Ela tentou me ligar, tentando reaproximar-se como se nada tivesse acontecido: a gente sente sua falta. Você podia vir ver a gente, né? Eu li aquela mensagem e senti um aperto no peito, não de saudade, mas de alívio por não estar mais naquela teia emocional. Eu respondi com calma: eu estou bem. Espero que vocês também estejam. E só. Meu pai, o mais orgulhoso de todos, tentou manter o controle por um tempo, como se pudesse sustentar a imagem de autoridade eterna. Mas até ele foi obrigado a lidar com a realidade. Ele teve que assumir contas que sempre jogou nas minhas costas, teve que aprender que a vida é mais difícil quando não se tem uma filha para carregar tudo. Soube por um primo que ele andava dizendo: a Olivia mudou. Não é mais a mesma. E pela primeira vez, aquela frase não me feriu. Porque sim, eu tinha mudado. E era exatamente isso que Deus queria. Meses depois, quando já era claro que eles não tinham como manter aquele ritmo, recebi uma mensagem inesperada: podemos conversar. Eu hesitei, mas senti Deus falando ao meu coração: vá. Mas vá forte. Marquei em um café público, onde ninguém pudesse me manipular emocionalmente. Quando eles chegaram, percebi que algo neles tinha quebrado, e talvez era isso que sempre foi necessário para que enxergassem. Minha mãe parecia menor, menos altiva. Meu pai mantinha o olhar baixo. Carla, que antes entrava em qualquer lugar como se fosse dona do mundo, estava apagada, quase perdida. Depois de alguns minutos de silêncio constrangedor, minha mãe respirou fundo e falou: a gente errou com você. Meu coração bateu forte. Ela continuou: a gente achou que você dava conta de tudo. Achou que era sua obrigação. Mas, você não merecia aquilo. Carla, com a voz embargada, disse: me desculpa. Eu não sabia fazer nada sozinha. E meu pai, o homem mais duro que eu conhecia, ergueu os olhos vermelhos e falou: eu pensei que te proteger era te fortalecer, mas eu só te usei. Eu ouvi tudo em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque, pela primeira vez, eu tinha a vantagem emocional. A Olivia que eles conheciam teria chorado,
teria tentado abraçar, teria dito que estava tudo bem. Mas eu não era mais aquela Olivia. Deus tinha me levantado, me reconstruído, me fortalecido. E eu sabia que perdão não é voltar ao passado. Perdão é libertar o coração do peso que não pertence mais a ele. Então eu apenas disse: eu perdoo vocês. Mas eu não volto. Eu amo vocês, mas eu não volto. E quando aquelas palavras saíram, eu senti um peso sair dos meus ombros. Minha mãe chorou. Carla abaixou a cabeça. Meu pai balançou a mão como quem tenta segurar a dignidade. Mas tudo aquilo não era mais meu para carregar. Saí daquele café com passos firmes, com o coração limpo e com a certeza de que Deus não só havia me tirado da escuridão. Ele tinha me colocado de pé em um lugar onde eu finalmente era livre, vista inteira. Hoje, quando olho para minha vida, meu apartamento simples, meu trabalho que amo, minha paz, eu vejo claramente o que Deus fez. Ele me exaltou onde eu fui humilhada. Ele me deu lar onde eu só tinha serviço. Ele me deu futuro onde eu só via obrigação. E assim termina minha história. Não com vingança. Não com derrota. Mas com vitória, fé e liberdade. Porque quando Deus decide levantar alguém, ninguém no mundo consegue impedir. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!